Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fluzudo Guga Matos aqui, trazendo mais um vídeo novo para vocês. Para quem assistiu meu último vídeo, que é justamente, vou até deixar no card aqui, justamente o vídeo de pós-jogo do Fla-Flu, recomendo você assistir aí, que ainda está recente, interessante ver minha opinião. Para quem assistiu pode perceber que eu comentei lá no vídeo que poderia estar mais fluzudo, né, como eu gosto de brincar, mas não estava tanto assim. E que eu iria explicar no próximo vídeo, que é justamente esse daqui. E, bom, vou explicar então, mas antes de mais nada, quero pedir aí para você que caiu aqui de paraquedas, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no botão aí embaixo, curte o vídeo que me ajuda muito, compartilha aí com seus amigos e amigas tricolores, ativa o sininho de notificações para chegar a notificação para você toda vez que eu postar um vídeo novo. E bom, vamos lá. Esse vídeo aqui é falando sobre futebol feminino, mas antes que você feche o vídeo, antes que você saia, caso não se interesse, fica aí ainda que eu vou falar, por exemplo, sobre a nossa base, sobre Xerém, vou dar umas atualizações também. Então aproveita aí que se você tiver interesse em saber sobre Xerém, aproveita aí e fica até o final do vídeo, assiste o que eu tenho para falar, até porque é de interesse de todos o que eu tenho para falar aqui, mesmo sendo futebol feminino ou não. Enfim, antes também de começar da minha opinião, eu queria já deixar até meu repúdio aqui para a CBF, que conseguiu marcar os dois últimos jogos do Fluminense no Campeonato Feminino, em horários muito próximos com o do masculino, para vocês terem noção. Semana passada tivemos o jogo contra o Corinthians, 4 horas da tarde, e o jogo do feminino, 3 horas da tarde, ou seja, em algum dos momentos a gente teve que, quem acompanha o time feminino do Fluminense, teve que assistir aos dois jogos ao mesmo tempo, olhando aí, se dividindo atenções. E ontem não foi diferente. Ontem o jogo do Fla-Flu era 4 horas também. E o jogo do feminino era 4h30. Ou seja, pior ainda, uma meia hora de diferença. Tivemos aí que ficar com as atenções divididas o tempo todo. Então aí, uma reclamação para a CBF, que a própria entidade diz aí que quer valorizar o futebol feminino, mas fazendo dessa maneira fica complicado, né, dona CBF? Enfim, vamos lá. Falando agora finalmente o porquê. Semana passada tivemos o primeiro confronto de Fluminense e Real Ariquemes pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 e o Fluminense ganhou por 2-1. Ontem tivemos o jogo de volta do confronto e o Fluminense perdeu por 1-0, mas não foi eliminado por saldo de gols fora de casa, porque não tem esse critério de desempate. O placar agregado ficou de 2-2, que levou a partida para os pênaltis. E aí sim, a gente infelizmente foi eliminado. O Fluminense caiu nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2. Mais uma vez, ano passado foi da mesma maneira, caímos para o Fortaleza nas oitavas de final, também nos pênaltis. É uma tristeza, uma infelicidade. Deu uma desanimada, realmente. Foi meia hora depois que acabou o Fla-Flu. Muito bom para nossa torcida, que a gente ficou feliz. Eu fui acompanhar, né, o resto do jogo do Fluminense, que acabou indo para os pênaltis. E depois nos pênaltis a gente infelizmente perdeu, o que deu uma desanimada na hora de gravar até o pós-jogo do Fla-Flu. Mas, enfim, e aí, já quero até deixar você que gosta do futebol feminino e você que não gosta. Primeiro, o recado para quem não gosta de futebol feminino, para quem vai até talvez se aproveitar aí para lançar aquele recado de que aproveita e desmancha o time, aproveita e acaba com o futebol feminino. Um recado para você, meu amigo, só para deixar claro, se a gente não tiver time feminino profissional, a gente não pode disputar uma Libertadores, tá bom? Fica o recado aí, que vocês fiquem sabendo. Desde 2019 é obrigatório que os times de de toda a América do Sul aí tenham uma equipe feminina de futebol profissional para poder disputar uma Libertadores. Então, assim, já não tem como acabar para você. Beleza? A gente tem que continuar mantendo o time se a gente quiser disputar Libertadores. No masculino, né? E para quem apoia e tudo mais, mas provavelmente pode acabar aí criticando muitas jogadoras e falar falar algumas palavras de maldade para elas. Eu pediria aí para você dar uma controlada nessas palavras, não tenta agredir as jogadoras com essas palavras, não tenta criticá-las tanto,
porque é diferente do futebol masculino. As jogadoras de hoje, elas estão começando um projeto. O Fluminense começou o projeto do futebol feminino em 2019 e a gente tem só 2 anos de projeto. São jogadoras aí que, obviamente, elas não, nem todas têm muita qualidade técnica. A gente já tem que imaginar que o futebol feminino, por ter menos jogadoras profissionais em comparação ao masculino, o nível acaba caindo sim um pouquinho, pela cultura do Brasil ainda não ser tão inclusiva no futebol feminino. Isso prejudica muito. Mas isso não é legal falar para jogadores, inclusive até peço desculpas por fazer esse tipo de comentário aqui. Isso não ajuda em nada. As jogadoras de hoje que jogam o futebol feminino hoje, elas roem o osso, eu já falei isso aqui antes, elas roem o osso para daqui no futuro, daqui talvez em uns 10 anos, o futebol feminino aqui no Brasil tem um nível bem alto, bem competitivo, com jogadoras aí mais craques de bola, pode-se dizer assim. Então não vale a pena julgá-las, não vale a pena criticá-las. O que a gente tem que fazer hoje é apoiar. Muitas jogadoras aí vão continuar no Fluminense para disputar o ano que vem. A gente tem que torcer o quanto antes para que a gente suba. A maior infelicidade talvez seja essa, da gente não subir, porque quanto mais a gente demora para conseguir o acesso, pior vai ser. A gente já começou tarde o projeto do futebol feminino, eu já bato nessa tecla aqui já tem um tempo. E quanto mais a gente demorar para chegar na Série A, pior vai ser, o investimento vai ser cada vez mais baixo. Times como o Corinthians, que talvez seja o maior exemplo de time feminino, tem aí uma equipe de futebol feminino aí desde, sei lá, 2012, 13, enfim, desde o começo da década passada. Já tem praticamente uns 10 anos de projeto do time feminino deles, e não à toa o Corinthians é a maior referência do futebol feminino. Além do time aqui da minha cidade, Araraquara, a Ferroviária tem um time feminino muito mais destacável do que o masculino. Inclusive ganhou a última Libertadores, para vocês terem noção. Então, é um time de cidade de interior do estado. Tem um time bem competitivo na Série A2, na Série A, aliás, enquanto um time do tamanho do Fluminense não tem um time na Série A. Ficou meio repetitivo, mas enfim. É muito ruim pra gente, já até bati na tecla ali, a gente perdeu a Tarciane, uma das melhores jogadoras. Essa sim, se eu falei aí que a maioria dos jogadores talvez não tenha uma grande qualidade técnica, a Tarciane é um ponto fora da curva, é uma perda enorme pra gente. Não vou dizer que a falta dela, com a presença dela, aliás, faria diferença para nossa classificação, até porque ela era uma zagueira, zagueiros... a posição não é muito de decidir jogos, apesar dela ter qualidade de bater pro gol, então... Olhando por esse ponto, talvez ela fosse sim ser crucial para a classificação. Enfim, já foi, perdemos. Quanto mais a gente demorar, pior vai ser no futuro. Se você quiser pensar que o futebol feminino dá prejuízo para a gente, você tem que pensar a longo prazo. Daqui a uns 5 anos eu chuto aí, até menos, o futebol feminino já vai começar a ser muito rentável e os times que já estão lá na frente hoje, que largaram na frente há muito tempo, vão lucrar muito com isso. Talvez a gente fique, mal das pernas e vai sair perdendo demais com isso. Enfim, o maior culpado aí, se alguém quiser achar um culpado, é a própria instituição Fluminense. Aliás, não é a instituição, quem comandava essa instituição, os presidentes Peter Sinsen e Abad. O Abad só foi fazer o time lá em 2019 porque foi quando a Libertadores começou a cobrar que os times tivessem uma equipe feminina. Senão nem teria feito, e o Mário provavelmente também não teria feito. O Mário também não tá dando tanto valor assim para modalidade, mas enfim, é isso aí, é uma crítica. Fica essa crítica aí para os nossos cartolas, né? E os torcedores que comecem a apoiar, porque vai fazer uma diferença muito grande lá para frente. Enfim, agora atualizando a base, a nossa base aí nesse fim de semana, o nosso Sub-20 e o nosso Sub-17 jogaram pelo Campeonato Brasileiro das suas categorias e nenhum venceu. Aliás, vou até dar uma olhada aqui porque eu esqueci o time que o Sub-20 enfrentou. O nosso Sub-17 enfrentou o Atlético Mineiro e perdeu por 2-0. Na última rodada já estava até classificado, só estava brigando pela liderança. Eu acabei não olhando a tabela, sendo bem honesto aqui. Mas provavelmente com o empate o time deve ter perdido a liderança. Mas de qualquer forma já estava classificado. E o nosso Sub-20
empatou em 0 a 0 com o Ceará. Acabei de olhar aqui, empatamos com o Ceará em 0 a 0. É a terceira rodada, não tem tanto problema, a gente está invicto até agora, 2 empates e 1 vitória. Vamos torcer aí para os moleques começarem a conseguir resultados melhores. Essa é a atualização até o momento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Peço aí que você abra sua mente em relação ao futebol feminino de novo. Eu fiquei bem desanimado, confesso. Mas enfim, eu imagino que a maioria dos torcedores não deve nem ter noção disso, ou não deve ter ficado tão triste. Mas enfim, entendo, mas espero que você aí que está do outro lado me assistindo comece a apoiar, porque é importante. Coloque isso na sua cabeça, valeu? Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu!